Hi guys, Teacher Sammy here. Quem nunca passou por aquela sensação de tentar falar inglês e aí as palavras não vêm na cabeça e você fica pensando e aquele trava-trava? Ok, teacher, about my day yesterday. Yesterday I went to the for, né? Não é to, é to. Yesterday I went to the teacher, como é que fala shopping? Quem nunca passou por isso pelo menos uma vez na vida aprendendo inglês? Olha, se você passar por isso, pode ter certeza que muita gente também passa. Mesmo quem já fala bem inglês, muito provavelmente já passou por isso, já teve essa sensação. Então pode-se dizer que é algo muito comum e que acontece com quase todo mundo, se não todo mundo. Eu resolvi fazer esse vídeo justamente por conta dessa queixa dos alunos, né, em relação a essas dificuldades na fala. A maioria das pessoas que estudam inglês, que estão na luta aí para conseguir melhorar o inglês, não vem a hora de conseguir melhorar a fala e minimizar essa sensação de trava-trava. E será que tem como você melhorar isso sozinho? Será que tem algo que você pode fazer aí da sua casa para melhorar o seu speaking? Fica comigo até o final desse vídeo, que é sobre isso que a gente vai falar. E a boa notícia é que sim, tem muita coisa que você pode fazer para melhorar o seu speaking, assim como você faz exercícios, né, relacionados às outras habilidades do caso, como reading, que é leitura, writing, que é escrita, listening, né, as pessoas exercitam bastante o listening, tem que exercitar mesmo, que é a escuta. É super possível você fazer exercícios, atividades para exercitar o seu speaking também. By the way, a propósito, as coisas que eu vou compartilhar aqui com vocês são coisas que eu falo para os meus alunos em aula e incentivo eles a fazerem. Inclusive, eu sei que alguns alunos meus vão ver esse vídeo e eu tenho dado muita tarefa de casa, homework, né, tarefa de casa. Eu tenho pedido para eles fazerem exercícios de speaking, exercitar o speaking, para chegar na sala de aula um pouquinho mais aquecido pra gente praticar. E não depender apenas da aula para abrir a boca literalmente e falar. E olha só que interessante, eu percebi que os alunos que fazem essas tarefas, essas atividades de speaking extra classe, né, potencializam muito mais os seus resultados de fala e de pronúncia. Mas teacher, como é que eu vou praticar o meu speaking se eu não tenho ninguém para conversar? Conversar é sem dúvida uma das melhores coisas, se não a melhor, que você pode fazer para praticar a sua fala, para praticar o seu speaking. Afinal de contas, né, como é que você melhora a fala? Falando, né? Como é que você aprende a andar de bicicleta? Olhando alguém andar de bicicleta somente? Não, andando de bicicleta, caindo, tentando andar de novo, caindo e tentando andar de novo. É a mesma coisa na fala. É claro que você vai falar com alguém, você vai errar, vai cometer erros de pronúncia, vai esquecer estruturas e você tenta de novo e assim você vai praticando. Mas nem sempre a gente tem a oportunidade de ter alguém para falar, né? Um amigo que fala inglês, ou então um trabalho que nos possibilite ter contato com a língua, participar de reuniões em inglês, onde você tenha que de fato exercitar a sua fala. Eu não sei se você faz um curso de inglês ou não, se você tem um professor para exercitar o speaking com você, mas se essa não é a sua situação, existem algumas coisas sim que você pode fazer para colocar o seu speaking em prática. Mas como, teacher? Através de muitos exercícios de repetição é a chave. O ato de repetir frases, palavras, textos te ajuda a não só memorizar vocabulário, bem como se acostumar com a estrutura da língua, com os padrões da língua e te ajuda muito a se acostumar com a pronúncia, com o som das palavras, né? O movimento muscular que você faz para pronunciar as coisas em inglês. E também te ajuda muito a exercitar linking sounds, que são muito presentes na língua inglesa. Mas teacher, o que são linking sounds? Nesse vídeo específico, eu não vou me aprofundar em linking sounds, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou citar isso mais pra frente para você poder entender um pouquinho o que eu tô falando. Bom, como você já deve saber, já deve ter visto em outros vídeos e blogs, para você poder avançar mais rápido no inglês, é importante que você consuma muito conteúdo em inglês, tenha muito contato com a língua, lendo muito, ouvindo muito, e é bem por aí mesmo. Tem que fazer isso, porque isso ajuda muito. E naturalmente a gente acaba fazendo muito isso com filmes, músicas, textos, áudios e até aplicativos, e o fato é que você pode usar todos esses recursos para também trabalhar o seu speaking.
speaking. E como? Usando a repetição. Então, todos os exercícios práticos que eu vou te falar aqui nesse vídeo, eu vou usar como base a repetição, alright? A primeira coisa que você precisa implantar nos seus estudos, que você precisa fazer, né, de imediato, é começar a ler tudo que você for ler, palavras, textos, frases, diálogos, placas na rua, letras de música, artigos, trechos de filme, e-mail que você recebe no seu trabalho, por exemplo. Enfim, tudo que é possível ler, você precisa ler em voz alta. Não precisa gritar, ainda mais se você estiver no ambiente público ou no seu trabalho. Mas só o fato de você mexer a boca, realmente abrir a boca e tentar pronunciar num tom mais baixo, isso já é o suficiente, já serve como leitura em voz alta. Então, cria esse hábito de ler tudo, absolutamente tudo em voz alta. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito a você exercitar a sua pronúncia e, de uma certa forma, o seu speaking. Eu vou te dar até um exemplo disso. Eu não sei que nível que você tá hoje no inglês, mas pensa aí numa palavra, né, que no começo, quando você começou a fazer aulas de inglês, quando você começou a estudar inglês, você não conseguia pronunciar. De repente, eu vou pensar aqui numa palavra, os Estados Unidos da América. The United States of America. United States. United States. Essa junção, né, de United States, às vezes é um pouquinho complicadinho de pronunciar, porque vira um som de R. Enfim, pensa aí numa palavra que você tinha muita dificuldade para pronunciar e hoje, depois de muito exercitar essa palavra, ela meio que sai naturalmente, ou digamos que quase naturalmente. Esse lance de pronunciar as coisas em voz alta, ler textos em voz alta, eu tenho a sensação de que às vezes os alunos sentem um certo desconforto em fazer isso, ainda mais se for uma tarefa de casa, né, como eu falei, um homework, enfim, você fazer isso sozinho, né, talvez os alunos sentem, né, eu não sei se é bem isso, mas talvez um desconforto e uma preguicinha, e o aluno fala assim, ai, teacher, tem que fazer isso mesmo? Não tem, né, mas se você quiser melhorar a sua pronúncia e a sua fala, it's up to you. Enfim, gente, é um hábito super simples para você já incluir nos seus estudos para melhorar a sua pronúncia, começar a acostumar com os linking sounds e melhorar esse trava-trava. Agora vamos falar de filmes e séries e vídeos de modo geral que os alunos têm o costume de usar muito para melhorar o listening e tá tudo certo, tá ótimo, continua fazendo isso, mas que tal acrescentar mais um exercício para praticar o seu speaking? Eu não sei com que frequência você assiste suas séries, seus filmes, enfim, seus vídeos, mas um outro exercício bem prático que você pode incluir aí no seu dia a dia, né, é criar o hábito de, conforme você vai assistindo, pausar em alguns momentos, né, em alguns momentos que tem uma frase legal, uma expressão legal, uma palavra diferente, né, pausar e repetir aquilo várias e várias vezes, incansavelmente, até que você consiga pronunciar a palavra, né, de uma forma que o som fique bem próximo ao que você ouviu ali naquela cena. Você pode, por exemplo, estabelecer que todo dia, né, se você assiste série todo dia, você pode estabelecer que você vai separar 3 momentos, 3 frases para você pausar e tentar pronunciar aquela frase. Porque isso vai te ajudar a não só absorver uma expressão nova, um vocabulário novo, bem como, né, aliás, principalmente pronunciar o som daquilo, né, praticar a pronúncia daquilo. Então vai te ajudar a memorizar e a praticar um pouquinho mais o seu speaking também. De repente, separar 15 segundos de uma série que você tá vendo e realmente tirar esse tempo, né, esse trecho para estudar, e aí você pausa e repete, pausa e repete. Você pode fazer isso com legenda, não tem problema você se apoiar na legenda, até porque você vai precisar ler para poder repetir aquilo, né, a não ser que você já tenha o ouvido muito bom, um nível de inglês onde o seu listening é muito bom, e você simplesmente consegue ouvir e sem legenda repetir exatamente o que foi dito naquela fala. Mas esse é um exercício ótimo e bem dinâmico para você também pôr em prática o seu speaking. O importante é você fazer isso incansavelmente até você achar que ficou bom. E sabe como é que eu vou saber se ficou bom? A sua referência se ficou bom, né, é a sensação de conforto. Se você sentir tá confortável, se você sentir que ficou fácil, né, que ficou super easy, tá bom. E aí você pode pegar, então, um outro trecho, uma outra palavra para você exercitar. Eu vou dar um exemplo, né, falando dessa situação de filme, que eu lembrei agora, de uma vez que aconteceu isso comigo, né, eu aplico isso ainda, né, no meu inglês, a gente nunca para de estudar, né, não importa se você é teacher, né, mas você sempre continua aprendendo. Eu vi uma palavra que, assim, uma palavra gigantesca, né, vou colocar ela aqui para vocês, que era a palavra descaracterizadamente, que já é uma palavra bem complicadinha de ser pronunciada em português. Eu vi essa palavra em inglês e justamente por ela ser tão difícil, eu pensei, nossa, como é que fala essa palavra? Eu quero falar essa palavra. Pausei a cena ali do que eu tava vendo, do filme, eu lembro até hoje a cena que eu tava vendo. Era um filme com Jack Nicholson, não sei se vocês conhecem, enfim. E essa palavra em inglês se dizia uncharacteristically. Uncharacteristically. Tipo, super tongue twister, né? Super trava-língua. Anyways, enfim, repeti essa palavra igual uma louca, igual um papagaio, várias vezes, até que eu consegui pôr pra fora o som dessa bendita dessa palavra. Inclusive, se até um papagaio, gente,
gente, repetindo, né, consegue falar várias coisas, por que a gente não vai conseguir? Não sei, mas me veio esse pensamento aqui agora. And guys, e gente, tudo que eu falei agora, assim, com filmes, você pode simplesmente fazer da mesma forma com músicas, porque você pode cantar a música, né, e quem canta seus males espanta, mas também praticar o seu speaking, né? Na verdade, você pratica várias coisas, você aprende vocabulário, expressões, etc e tal, assim como com os filmes e com as séries e tudo mais, mas também pode praticar o seu speaking. Cantando, você tá trabalhando os seus músculos e fazendo esse exercício, né, de tentar reproduzir os sons, se acostumando, né, muscularmente falando, a reproduzir os sons da língua inglesa. E não só cantar, você pode simplesmente, depois de praticar muito, né, a letra de música cantando, né, você vai acabar memorizando, né, o som das palavras, você também vai acabar memorizando alguns linking sounds, mas Sam, o que são esses linking sounds? Eu tô chegando lá, vou explicar. Você pode ler em voz alta a letra da música, assim como você faz com o texto. Lembra que eu falei? Tudo que você for ler, leia em voz alta. Então, você pode fazer isso com a música. Why not? Bom, então finalmente, vamos falar de linking sounds um pouquinho, tá? Não é o tema do vídeo, então não vou me aprofundar, mas eu vou te explicar o que é, né? E eu acho que vai de encontro aí com as coisas que eu tô falando nesse vídeo. Eu vou colocar 3 frases aqui na tela pra você e eu quero que você olhe pra essas frases e que você tente lê-las em voz alta. Eu quero que você tente ler tanto de uma forma mais lenta, mais pausada, do jeito que você conseguir, e depois de uma forma um pouquinho mais rápida, tá legal? Então eu vou te dar alguns segundinhos pra você fazer esse exercício, alright? Pensa aí, take your time. Então, vamos lá. A primeira frase que tinha aparecido aí na tela foi essa que está aparecendo aqui para você agora. Eu vou ler de uma forma mais pausada, sem linkar tanto os sons de uma palavra na outra. God knows that I tried. God knows that I tried. Ok? Agora eu vou ler colocando os linking sounds. God knows that I tried. God knows that I tried. E agora eu vou ler com os linking sounds, só que de uma forma um pouquinho mais natural, um pouquinho mais acelerada, que é o que acontece quando os nativos falam. God knows that I tried. God knows that I tried. God knows that I tried. Deus sabe que eu tentei. Eu tirei essa frase, não só essa frase, mas as outras duas também, de 2 músicas. Olha só como fica mais fácil agora de entender a música. Percebeu? Pois é, isso são os linking sounds. Vamos para a próxima frase. Não sei como você leu essa frase, tá? Mas essa palavrinha aí, né, is it, né, geralmente é um som bem cortado no inglês pelos nativos, né? Então, eu vou ler de uma forma mais pausada de novo e depois aplicando os linking sounds para você perceber a diferença. Is it too late to say sorry? Ok? E agora, de uma forma um pouquinho mais natural com linking sounds. Is it too late to say sorry? Is it? Is it? Aqui tem um linking sound. Is it too late? Percebe que o som da palavra late, assim, quase que emenda com sorry, né? Então você não escuta late propriamente falando. So, is it too late to say sorry? Is it too late to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Percebeu? Enfim, se você fosse cantar essa letra de música, por exemplo, sem os linking sounds, ia ficar uma coisa mais ou menos assim. Is it too, assim, não ia dar sonoridade, né? Percebe como ia ficar esquisito? Se eu não cortasse o som do T, do it, eu ia falar is it too late? E ainda falasse o late, né? Então ia soar mais ou menos assim. Is it too late now to say sorry? Não sei se você acha que ficou bom. E a próxima frase, aí embaixo, de uma forma mais pausada, I don't need nobody telling me. I don't need nobody telling me. Vamos tentar aplicar os linking sounds. I don't need nobody telling me. De uma forma mais corrida, I don't need nobody telling me. I don't need nobody telling me. I don't need nobody telling me. Eu não preciso de ninguém falando pra mim. Eu não preciso de ninguém me dizendo, me contando. Essa frase, especificamente falando, eu aprendi com essa música aí que eu coloquei no vídeo pra vocês. Enfim, gente, então o legal de filmes e séries, né, e vídeos de modo geral, possuem um som mais nativo e músicas, é que tudo isso ajuda você a destampar o seu ouvido, né, abre o seu ouvido para poder perceber esses linking sounds e aí tentar reproduzi-los de forma prática. Não é fácil fazer isso, eu sei que a gente tenta fazer e se gagueja todo, mas você precisa persistir, tá? Então faça várias vezes. Bom, mais uma coisa que você pode fazer é estudar com os textos, né, e transcrição de áudios, inclusive esses textos, né, ou diálogos com
com a transcrição têm sido muito utilizados, né, no momento. Então, são exercícios bem legais, porque te ajudam muito, né, a melhorar o listening e a fazer a comparação, né, do padrão das línguas, enfim. Mas você também pode, né, utilizá-los para praticar o seu speaking, como you know that, lendo em voz alta. Mas o mais legal disso é que como você tem o áudio, né, e às vezes são áudios mais pausados, né, então até para quem tem um nível talvez tão bom de listening, eu acho que funciona de uma forma bem legal, né, é que você pode se gravar. Então você se grava mesmo usando o gravador de celular ou o gravador do próprio computador, e aí você pode comparar com o áudio original, e assim você consegue se ouvir e ver como está a sua performance. Esse exercício também é um exercício que eu diria que as pessoas se sentem um pouco desconfortáveis, né, ou talvez meio constrangedor, assim, você se escutar, né, mas gente, é melhor você se escutar, achar que tá horrível, que geralmente é assim, os alunos falam, nossa, teacher, tá horrível, né, mas antes assim, você se escutando com a oportunidade de melhorar, né, já que você tá se escutando, você tá vendo aonde que você tá errando, aonde você tá pesando a sua pronúncia, então é bem legal pra você conseguir ter essa autopercepção de como você tá falando. Melhor você passar mico, digamos assim, com você mesmo, né, do que com os outros. Afinal de contas, né, um dos grandes bloqueios que as pessoas têm pra falar inglês é porque, né, a gente fala e tá sendo avaliado o tempo todo, né, nossa, vão me ouvir falando, né, vão perceber a minha pronúncia. Então eu acho o exercício muito legal esse de se gravar e super recomendo. Faça esse exercício. E não se esqueça, né, que errar, né, pronunciar errado faz parte do processo. Você não vai ouvir o áudio uma vez e ler uma vez o texto e gravar uma vez e tudo vai ficar lindo, maravilhoso. Geralmente não é assim. Você vai ouvir várias e várias vezes, vai ler o texto várias vezes ou o diálogo e aí depois você vai se gravar, vai achar que não ficou tão bom e vai gravar de novo e por aí vai. Então faça esse exercício que é muito legal. E outra coisa que eu quero falar nesse vídeo, né, estamos quase acabando, são muitas dicas, eu nem tô falando todas, tem muitas coisas mesmo que você pode fazer, eu tô falando algumas das coisas que você pode fazer, é falar sozinho. Então se você achou, né, o exercício de se gravar algo já um pouco estranho, falar sozinho, então você deve estar pensando, como é que eu vou fazer isso? E falar sozinho, né? E aí de novo os alunos falam, teacher, tem que fazer isso mesmo? Não tem, né? Mas se você quiser melhorar o seu speaking, por que não? Falar sozinho é um exercício muito legal, porque ele meio que substitui aí, né, uma conversa que você poderia estar tendo com alguém e que talvez você não tenha a oportunidade de ter, né? Então, é por isso que é um exercício muito eficaz que você deve fazer. Até porque os exercícios de repetição, eles ajudam muito, mas são exercícios que de uma certa forma você tá copiando, você tá imitando, né, repetindo um padrão de frase que você viu e não tem nada de errado com isso. Inclusive existem métodos que se apoiam bastante nessa técnica e funcionam muito bem. Esse exercício já de conversar, de você falar com alguém e realmente praticar a conversação, ele segue uma outra abordagem, né, que é quando você tem que realmente, né, tirar tudo, né, de dentro do seu cérebro, né, e montar essas estruturas e colocar isso pra fora, né? Você tem que usar todos os seus recursos, tudo que você já sabe que tá aí na sua biblioteca mental para poder montar as frases e, enfim, se comunicar com uma outra pessoa e expressar o que você quer expressar. Ok, Sammy, e como é que eu posso praticar esse exercício de falar sozinho? Você pode fazer isso de várias formas, eu vou citar aqui algumas possibilidades para você tentar colocar em prática. Tem muitas formas de você fazer isso. Então, uma das formas é você falar sozinho consigo mesmo, pensando, né? É tudo que você tá pensando, geralmente em português. Não sei se você já observou, né? Mas geralmente a gente passa aí uma parte do tempo pensando em mil coisas, né? Principalmente quem tem uma rotina corrida, um dia a dia meio frenético, é o tempo todo, né? Dentro da nossa mente, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, preciso ir lá, preciso fazer tal coisa, preciso comprar isso, preciso comprar aquilo. Enfim, esses pensamentos todos você pode exteriorizar, né? De novo, não precisa gritar, né? Enfim, sair falando super alto, mas você pode, né? Em tom baixo, né? Tentar expressar tudo isso que tá passando, né? Pela sua cabeça, né? Por exemplo, eu tô pensando aqui, será que esse vídeo tá ficando bom? Então eu posso, né, pensar isso, né? Falar isso em voz alta, né? Então falar sozinho mesmo, né? Tudo que você pensa, você exteriorizar. Uma outra coisa que você pode fazer é narrar o seu dia, né? Narrar o dia de outras pessoas, descrever pessoas, né? E situações. Então, narrar o seu dia, por exemplo, né? Você falar, eu acordo, né? Às 6, e aí eu tomo banho às 6:30, não tomo café em casa, eu pego ônibus, esse tipo de coisa. Você narrar a sua rotina, né? So I wake up at 6, I take a shower, I don't have breakfast at home, I go to work, etc. E por aí vai. E narrar a rotina, né, de outras pessoas. E o legal de você falar de outras pessoas, por exemplo, se você fosse falar da sua irmã, né, da rotina da sua irmã, é que você acaba, por consequência, sem perceber, praticando aí a conjugação de terceira pessoa. Terceira pessoa no presente é um erro muito comum que a maioria dos alunos cometem, por incrível que pareça, tá? Inclusive alunos que já têm um nível um pouco melhor de inglês e às vezes acham que não cometem esse erro, mas é muito comum esse erro acontecer sem que eles percebam, né, que é esquecer de colocar o tal do S na terceira pessoa, né? Então, quando eu quero falar que ela acorda, eu não vou falar she wake up,
tem que falar she wakes up. Se eu quero falar que ela vai em algum lugar, eu falo she goes, né? Se eu quero falar que ela não trabalha, eu não vou falar she don't work, eu teria que falar she doesn't work. Então, né, esse exercício é muito legal por conta disso. E aí você pode narrar, enfim, uma infinidade de coisas. Inclusive, para te ajudar, eu vou deixar um link aqui na descrição, que é um site que eu uso muito, né, e os professores da Private, né, inclusive, para quem não sabe, a Private é a minha escola de inglês, it's my school, é a minha própria escola de línguas, né, que já existe há 10 anos, e os professores que trabalham comigo e eu, a gente usa muito esse site, entre outros, e eu lembrei dele, por isso eu resolvi deixar aqui na descrição, porque é um site que você tem aí várias conversation questions, perguntas de conversação, e você pode tentar praticar essas perguntas consigo mesmo, para você ter ideia do que falar. Você escolhe um tema e aí você tenta falar sobre aquilo, se grava, né? Esse exercício de se gravar você pode aplicar para praticamente tudo que eu falei aqui nesse vídeo, para você poder se ouvir. E, again, né, um exercício que parece meio maluco, mas é muito eficaz mesmo. Recomendo fortemente que você aplique. Bom, e para finalizar, né, você deve estar aí talvez se perguntando, né, mas teacher, como é que eu vou saber, né, se eu tô pronunciando certo? E se eu fizer tudo isso e eu começar a pronunciar errado, eu não vou ter uma referência? É tudo que eu falei nesse vídeo, né? É claro que o ideal, né, assim, no mundo ideal, seria legal você ter um acompanhamento, né? Eu não sei se você faz aula, se você faz algum curso, se você tem algum professor particular ou algum amigo, né, que exercite com você, alguém que possa te ajudar, né, ou pelo menos checar, né, se você tá pronunciando direitinho. Esse seria o cenário ideal, né? Mas se não é a sua situação, eu acredito que, aí é uma opinião minha, tá? Inclusive, se você tem uma opinião diferente, pode deixar aqui nos comentários, né, que é legal a gente saber o que vocês pensam. Mas essa é a minha opinião. Eu acho que o mais importante de tudo é você tentar colocar em prática, é você se jogar, né? Você não precisa falar tudo exatamente certo, você tem que buscar falar certo, você precisa buscar melhorar, né? Mas não deixar de fazer com o medo de que você já vai fazer errado. Porque se for assim, numa conversa real, né, ainda que você tivesse a oportunidade de se comunicar com alguém, você também não faria, porque você pode conversar com alguém e falar tudo errado também. E não necessariamente essa pessoa vai se corrigir a não ser um professor. Você pode conversar com um amigo, pode conversar no seu trabalho com o seu chefe e às vezes as pessoas não nos corrigem. Então, eu acredito que é válido você fazer pelo fato de que você vai exercitar, vai ajudar você a começar a destravar, ainda que você não pronuncie 100% corretamente, né? Ainda que você não pronuncie exatamente, né, da forma o mais correta possível, né? Eu acredito que você vai conseguir se fazer entender. Mas o mais legal desses exercícios todos é a possibilidade de começar a melhorar esse destravamento e desenvolver também a autoconfiança. Sem contar que, como a gente já falou, você consegue memorizar vocabulário, você consegue melhorar o seu listening, enfim, eu acho válido você tentar fazer. Relembrando também que os resultados não acontecem da noite pro dia, né? Os resultados são sempre de forma gradativa, então a gente tem que ter pé no chão. Não adianta você achar que você vai começar a fazer tudo isso e daqui uma semana você vai sentir uma grande diferença. Eu acho que você, dependendo da intensidade que você fizer, você vai sentir diferença. Mas a gente tem que estar com os nossos pés, né, no chão, porque os resultados no inglês, eles acontecem de forma bem gradativa. Não existe milagre. Mas eu espero que essas dicas, de modo geral, te ajudem a ganhar cada vez mais confiança, né, e destravar o seu inglês e aos pouquinhos ir melhorando o seu speaking. E muito importante, se você gostou desse vídeo, tem sugestões de outros temas, quer aprender mais sobre linking sounds, quer dicas de listening, deixa o seu comentário, deixa o seu like também, ativa as notificações para você receber meus próximos vídeos. Eu não sei se você me segue nas redes sociais, então, por favor, please, me segue lá, né, no meu Instagram, no meu Facebook, tá aí. Tem muita dica legal no meu Instagram, no meu Facebook, vale a pena você acompanhar. E claro, e não menos importante, se inscreva no meu canal. Afinal de contas, eu tenho pouquíssimos inscritos. Demorei muito tempo para fazer esse canal. Os meus alunos já vinham pedindo, os alunos da escola, da Private já vinham pedindo, o pessoal do Instagram já vinha pedindo, mas digamos que eu demorei um pouquinho para fazer esse canal. Então, não deixe de se inscrever no meu canal. Thank you very much for watching this video. Eu espero muito que você tenha gostado. See ya! Bye bye!